Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Pois é, meu digno e querido amigo, foi naquele ano, um ano redondo. Normalmente quando as coisas acontecem em anos redondos, fica mais difícil da gente esquecer, né? E aquele ano foi extremamente marcante. Extremamente marcante. Era o ano 2000. Como é que esquece? Mas eu não vou esquecer porque foi mudança de século. Eu não vou esquecer porque foi no ano 2000, na entrada do 2000, que eu fiquei viúvo. E isso realmente promoveu uma grande mudança em toda a minha vida. Eu fiquei viúvo no ano 2000. Minha querida esposa, Idalina, ela partiu depois de ter sofrido uma infecção hospitalar, logo depois de uma cirurgia que ela fez. Ela passou por uma cirurgia e pegou essa infecção hospitalar. No começo parecia coisa boba, mas você sabe como é que é essa tal de bactéria. Às vezes se domina com o primeiro antibiótico que você toma. Mas nem sempre é assim. Essa a bactéria que pegou a Idalina, minha mulher, não, o primeiro antibiótico não resolveu absolutamente nada e depois ela se multiplicou numa velocidade fantástica. Tomou conta do corpo dela inteiro. Não havia o que ser feito. Quando o médico me disse isso, senti o chão se abrir. Como foi difícil encarar uma viuvez depois de tanto tempo juntos. Sabe, eu dependia dela em tudo, ela era tão importante para mim. Ela era tão importante para mim, a minha mulher, a minha companheira, a minha amiga. Após a morte dela, a vida para mim ficou muito triste. Eu vou dizer uma coisa assim, que talvez muita gente torça o nariz quando eu disser. Mas sabe quando a vida perde o sentido? Digamos que a vida tenha gosto de mel. Aquele favo de mel. Que delícia que é, né? Quem é que não gosta de morder um favo de mel? A vida era assim para mim ao lado dela, da Idalina. E de repente tudo isso perdeu sabor. Quando eu mordi aquele favo, era uma cera contendo fel e não mel. Era um gosto extremamente amargo. Muito amargo. Foi uma fase muito difícil e extremamente marcante. Foi no ano 2000. Éramos muito companheiros um do outro. Estávamos casados desde olha aí, faz as contas, 22 anos. Era o nosso casamento, durava 22 anos. Isso no ano 2000, tá? Não tínhamos chegado ainda a bodas de prata, 22 anos. É muito difícil perder uma pessoa por quem você nutre tanto amor. Eu estava acostumado a viver com ela. Tem uma música do Roberto Carlos, o Roberto gravou. Depois a Paula também, aquela cantora, a Paula também gravou. Chama-se Costumes. A música diz mais ou menos assim: eu pensei que pudesse esquecer certos velhos costumes. Eu pensei
que já nem me lembrasse de coisas passadas. De manhã um bom dia na cama, a conversa informal, o beijo depois do café. Você sabia que essa hora que eu mais sinto a falta dela? É a hora que eu mais sinto. A hora do bom dia na cama. A hora do bom dia na cama. Ela corria, levantava, fazia o cafezinho para mim, me trazia. Trazia o cafezinho e um beijo comportado. A Idalina era comportada. Eu não pensei que me fizesse tanta falta. Tanta falta. De manhã, o bom dia na cama. Simples, né? Não é simples? Você que está ouvindo essa carta, você recebe bom dia na cama? Me responda depois aqui nos comentários. Você recebe bom dia na cama? Eu recebi o bom dia na cama da Idalina. E que falta me fazia? O cafezinho, a conversa informal, as bobagens do dia a dia. Parece que vai chover, tá calor. Sabe essas bobagens? Que a gente começa a conversar com quem a gente ama. Os meus filhos ficaram extremamente preocupados comigo. Ô pai, a casa é grande pro senhor, pai. Os meus filhos ficaram preocupados, começaram a temer que alguma coisa pudesse acontecer comigo. Porque eles me viam extremamente apegado a tudo que era da Idalina. Ô pai, a casa é grande. Vem aqui, vem morar comigo. Meus filhos são bons, vem morar comigo. Quiseram inclusive que eu deixasse a minha casa para morar com um deles. Mas eu não queria. Eu não queria, porque, por incrível que pareça, quando eu me afastava das coisas que pertenciam antes à Idalina, eu me sentia pior. Queria ter contato com a cozinha onde ela mexia. Eu queria ter contato com os móveis que ela escolhera, porque ela era assim, ela escolhia tudo, tinha um tremendo bom gosto. Eu queria ter contato, sabe, com tudo que antes era dela. Vocês conseguiram entender? Eu não queria ir embora. Eu não queria sair da minha casa. Eu preferia ficar lá, ainda que sozinho, mas na minha casa. Eu sei que uma casa dá trabalho. E outra coisa, eu não queria ir para a casa dos filhos, porque com certeza eu iria mudar a rotina deles. É uma pessoa a mais. Não. Cada um nasceu para se casar e ser feliz. Eu fui assim com a Idalina. Eu fui assim com ela. Eu casei com ela tão cedo. Eu casei com ela muito cedo. Eu casei com a Idalina quando eu tinha 18 anos. O pessoal apostava, não vai dar certo. Não vai dar certo. Que não vai dar certo o quê? Pois deu muito, muito certo. Ficamos juntinhos e unidos 22 anos. Meus filhos preocupados. Existia uma revista. Eu sei que a internet já começava a crescer. Assim, no ano 2000, a internet começava a crescer. Não era, obviamente, não era o que ela é hoje. Mas ainda existiam as revistas. E numa dessas revistas tinha uma que trazia Correio Sentimental. Vocês lembram do Correio Sentimental de revista? E sem que eu soubesse, um dos meus filhos pegou uma foto minha. Ele pegou os meus dados, ele publicou nessa revista.
Olha que danado. Sem que eu soubesse, ele colocou lá: viúvo solitário procura. Era eu. Viúvo solitário procura. Eu tô lá em casa. Bom, deixa eu fazer aqui um resumo do que havia acontecido, tá? A minha mulher já havia falecido há mais de 3 anos, ok? Só que eu não melhorava, eu continuava. Eu pensei, sabe, costumes. Eu continuava com aquela música, a falta do de manhã, um bom dia na cama. Eu sentia falta disso tudo. Então ele pegou uma foto minha, publicou: viúvo solitário procura. De repente eu estou lá em casa. O carteiro, o Dito passava sempre na rua, ele era conhecido ali no bairro. Ele gritou comigo assim: "Ei, seu Afonso, o que o senhor fez, hein?" Ué, por que, Dito? Olha um monte de carta que chegou. Não, deve ser algum engano, carta para mim? É. Aí tem o endereço, o seu nome. Quer dizer, não está o seu nome, mas com certeza é o senhor. Por quê? Viúvo solitário. A gozação. Ô Dito, isso é brincadeira de alguém. Não é brincadeira não, é pra você mesmo. Aí tem o endereço, tua rua, teu número, teu CEP, tudo certinho. Viúvo solitário. É pro senhor. Ah! Ele me entregou assim um paco de cartas. E eu me surpreendi. Falei, mas não é possível. Isso aqui é brincadeira de alguém. E quando eu comecei a abrir as cartas e comecei a lê-las, eu não sabia do que se tratava aquilo. Ué, mas quem fez isso? E as pessoas, elas mandavam assim no texto: achei muito bonito você ficou viúvo tão cedo. É bobagem você se entregar a essa solidão e a esse sofrimento. Eu quero ser o seu novo amor. Me dá uma oportunidade. Falei, não, isso aqui é brincadeira de alguém. Quem foi que fez isso? Foi quando meu telefone tocou. E o Almir, aquele meu filho, ele acabou se entregando. Fui eu, pai. Chegou bastante, velho. O que você fez? Eu mandei uma... Foi através da revista, ele me disse o nome da revista, Correio Sentimental. Então, pai, eu fiz isso para te animar. Você precisava disso. Quem sabe isso te anime um pouquinho. Já tem mais de 3 anos que a mamãe morreu. Já vai fazer 4, pai. Já está fazendo 4, mês que vem. O senhor precisa ocupar a sua cabeça. O senhor é muito novo ainda. Eu passei a ler atentamente aquelas cartas que chegavam ao viúvo solitário. E, sinceramente, tinham cartas bem interessantes. E entre aquele monte de carta que eu recebi, uma em especial chamou a minha atenção. Porque a história daquela mulher era muito semelhante à minha. Ela também havia perdido seu marido, vivia sozinha, também era viúva, lógico, né? Queria encontrar uma pessoa que pudesse preencher o vazio que ela sentia. Ela me falou de uma coisa com a qual eu me identifiquei. Eu sinto um buraco no meu coração. E ela me surpreendeu, porque ela colocou um trechinho da letra da música do Roberto Carlos. Eu pensei que pudesse esquecer certos velhos costumes, dessas coisas simples que dizemos antes de dormir. De manhã um bom dia na cama, a conversa informal, o beijo, depois o café, o jornal. Até a música que eu gostava,
ela gostava também. Caramba, gostei dessa mulher aqui. Achei o papo dela bacana, interessante. Comecei a me corresponder com aquela. Eu acabei respondendo as demais cartas. Eu sempre tive educação para isso. Mas com aquela, eu comecei a trocar correspondências. Ficamos mais ou menos um período de 2 meses. Ela mandando carta, eu respondendo, eu mandando carta, ela respondendo. E conforme o tempo foi passando, eu descobri que aquela mulher, ela tinha muito mais coisa em comum comigo do que eu pudesse imaginar. E foi nascendo ali um sentimento muito bonito dentro do meu coração. Maria Antônia. O nome dela, Maria Antônia. Então, finalmente, depois de 2 meses, a gente se falando só através das missivas, através das cartas, o nosso primeiro encontro aconteceu. E desse nosso primeiro encontro, passamos a namorar. Nem eu acreditava. Cheguei diante de uma foto da Idalina, minha falecida mulher, e pedi perdão para ela. Idalina, eu queria que você entendesse. Eu conversei com ela, como se a Idalina viva fosse. Eu queria que você entendesse que não fui eu quem procurou. Você sabe, você é espírito. A sua alma viu. Tudo aconteceu de maneira inesperada. E eu acabei me apaixonando de novo. Eu nunca vou te esquecer, Idalina. Isso não é uma traição. Eu sempre vou te amar. Mas a Maria Antônia diz que fez isso também lá com a foto do marido dela, falecido. Olha como é que a gente se entendia. E nós passamos a ter encontros maravilhosos. Que mulher fantástica, incrível a Maria Antônia. Meu Deus, será que eu mereço tudo isso? Porque eu tinha uma mulher maravilhosa que havia falecido e de repente Deus me mandou uma outra, com outras qualidades, é verdade, mas tão amável quanto. Ela muito companheira, a Maria Antônia. Então nós decidimos que nós iríamos respeitar o espaço um do outro. E decidimos que mesmo estando em um relacionamento sério, cada um viveria em sua casa. Ela muito apegada à casa dela. Impressionante como é que a gente combinava, porque ela dizia que não conseguia se afastar da casa dela, porque ela parecia que ali tinha ainda a segurança do falecido marido. Era a mesma coisa que eu sentia na minha casa. Eu sentia a presença da Idalina. E ela, Maria Antônia, ela sentia a presença do falecido marido dela. Depois eu até vou declinar o nome dele. Cada um vivia a sua casa e do seu jeito. Não quisemos morar juntos. Até mesmo porque, além disso tudo, a Maria Antônia tinha uma tia muito doente de quem ela cuidava, e sendo assim, preferimos que fosse dessa maneira. E desse modo que vivíamos, éramos completamente felizes. O fato de não estarmos juntos todos os dias, toda hora, fazia com que eu sentisse muita saudade da Maria Antônia e ela de mim. E quando nós nos encontrávamos, nos derretíamos de amor um pelo outro. Maria Antônia me fazia muito feliz. E eu não me cansava de agradecer ao Almir, o meu filho Almir. Caramba, Almir, obrigado pela ideia que você teve. Foi ele que mandou os meus dados para a revista. De repente, a vida solitária foi transformada. E novamente eu passei a me sentir amado e vivo de novo. Completamos 3 anos de relacionamento, eu e a Maria Antônia. Tudo estava simplesmente maravilhoso entre nós. Porém, nessa época, Maria Antônia passou por um grande problema. Sua tia, que na época tinha 87 anos e era doente, ela foi internada, porque o seu estado de saúde se agravou muito. E foram 8 meses de luta pela vida dela no hospital.
A Maria Antônia chegou a ficar doente também com a abalada saúde da tia e ficou mal, sabe? Ela era muito dependente e ligada a essa tia. Na verdade, a Maria Antônia foi criada por essa tia. Quando a mãe dela faleceu, a Maria Antônia contava única e tão somente 14 anos. E foi essa tia que acolheu a Maria Antônia. E foi numa fase muito delicada, adolescência. Então, ela tinha 14 anos, quando a tia a recebeu e deu condição para ela se formar, estudar e ser uma grande pessoa que ela era. Ela tinha aquela sua tia como uma verdadeira mãe, portanto. Depois de 8 meses de muito sofrimento no hospital, a tia da Maria Antônia veio a falecer. Nossa, que época terrível. A Maria Antônia não se conformava com a morte da tia. Não se conformava. Eu não sabia que o grau de ligação e dependência da Maria Antônia com a tia fosse tão grande assim. Por mais que ela tivesse idade, por mais que tivesse inúmeros problemas de saúde, a Maria Antônia não estava preparada para perdê-la. Não aceitou a morte da tia e passou a se culpar. Disse que talvez não tivesse cuidado direito da tia, não tivesse dado a ela a atenção que a tia merecia, e passou a ser uma pessoa muito triste, muito deprimida depois disso. Maria Antônia, que era uma pessoa de tanta garra, tanta fibra, eis que de repente começou a se isolar, não saía mais de casa, vivia chorando o dia todo. E eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa, porque se ela, Maria Antônia, continuasse daquele jeito, sei lá, era perigoso. Ela ficou deprimida. A depressão é perigosa, é uma doença que não é frescura, existe e exige cuidados para lá de especiais. Então agora a Maria Antônia, ela não tinha mais a sua tia para cuidar. E eu fui fazendo a cabeça dela para que ela viesse morar comigo. Faz assim, deixa a tua casa, vem morar comigo. Você vai ficando aí, você vai estar sempre lembrando de coisas mais tristes. A minha casa vai ser um oásis para você. E outra coisa, você pode ter certeza, te respeitarei e tratarei você como minha mulher bem amada. A gente não pode mais ficar em casas separadas. Ela disse que pensaria muito no assunto, mas que ainda não estava preparada para deixar sua casa. Muito apegada a tudo, queria um tempo para pensar. E eu a deixei muito à vontade. Aliás, uma das características do nosso relacionamento era a não cobrança. Só que eu jamais imaginei que a Maria Antônia já havia arquitetado um plano. Que plano terrível. Acho que foi a depressão. Acho não. O médico, o psiquiatra me explicou depois. Foi a depressão. Foi a depressão. Afonso, foi a depressão. Ela havia arquitetado a sua própria morte. Eu estive na casa dela num domingo à tarde, Maria Antônia daquele mesmo jeito, triste, chorosa, e naquele domingo eu tentei, fazer de tudo para alegrar, contei piadas, só faltei virar de ponta cabeça. Eu acho que até plantar bananeira eu plantei. Fiquei e procurei ser engraçado, mas eu não arranquei dela sequer um sorriso. Depois eu dei uma dura nela. Para de ser boba, você não pode ficar assim, ficar desse jeito. E talvez eu tenha usado uma frase muito infeliz, porque eu olhei para ela e falei: você quer morrer, é isso? Se você quer... eu quis fazer isso, mas para dar uma dura. Se você quer morrer, então
Sabe, eu usei uma frase muito dura. Se você quer morrer, então, me fala, eu não te procuro mais, caramba. Você morre sozinha. Eu queria dizer para ela que ela tinha feito tudo pela tia. E ela precisava tocar a vida em frente. Mas ela apenas me escutou de cabeça baixa. Aí me arrependi do que eu havia dito, né? Falei, depois eu volto, amanhã eu venho aqui. Fazer o seguinte, eu tô vendo que você não pode ficar sozinha, Maria Antônia. Amanhã cedo eu vou vir com uma pessoa com a qual combinei. Ele tem um caminhão baú. E ele vai levar a tua mudança lá para casa. Você vai depois me dizendo o que você quer. Eu vou trazer ajudantes dele. Você não vai pegar em nada, tá? Fica tranquilo. Eles pegam tudo. E a gente vai levar tudo lá para casa. Ela concordou. Acabou concordando, disse que eu acho que vai ser melhor mesmo. Eu acreditei. Eu falei até que ficaria aquela noite com ela para que a gente já pudesse arrumar algumas coisas, mas ela disse que preferia ficar sozinha. Disse que ela precisava mexer em muita coisa da tia e do falecido marido. E eram lembranças muito íntimas. E ela não queria ninguém por perto nessa hora. Eu a respeitei. Respeitei a vontade dela. Então eu fui embora. Fui para minha casa. Mas fui embora feliz, porque eu sabia que dali para frente as coisas iriam melhorar. Ela tinha topado, aceitado a mudança. No dia seguinte, bem cedo, o rapaz do caminhão me ligou. Já estava com ajudantes. Eu pedi que ele viesse até o meu endereço, ele ia seguindo-me no carro. Aquele tempo ainda nós não estávamos com essa coisa do GPS e havia uma complicação para chegar na casa da Maria Antônia. Então eu liguei para a Maria Antônia para avisar que por volta de tal hora eu chegaria com o caminhão para ajudá-la a pegar as coisas. Só que o telefone tocou e ela não me atendeu. Eu dei um tempo, talvez ela tivesse saído, foi buscar alguma coisa, ou foi comprar. Mais uma ligação minha e nada. Aí eu comecei a ligar de 10 em 10 minutos, já que aquilo estava me preocupando. E o senhor chegou com o caminhão na porta de casa e preocupado, porque ele queria trabalhar. Eu tinha combinado o quanto ele ganharia, tudo bem, mas não podia demorar. Olha, eu só sei que eu fiquei ligando para ela mais de 1 hora, direto. E aí eu não esperei mais nada. Vamos. Além de estar sendo acossado pelo motorista do caminhão, vamos. Quando eu cheguei lá na frente da casa dela, tudo normal. A janela, inclusive as janelas da casa estavam... As janelas da casa da frente estavam abertas. O jardim na frente da casa estava molhado e aquilo era sinal de que ela estava em casa. Então eu já fui ficando mais tranquilo. Talvez eu estivesse me preocupando demais. Abri o portãozinho, pedi que o senhor do caminhão ficasse esperando com os funcionários. Fui até a porta de entrada, a porta aberta. Entrei, a TV ligada. E muitas coisas encaixotadas na sala. Muita coisa encaixotada na sala. Maria Antônia? Maria Antônia? Maria Antônia! Bom, ela deve estar em algum canto, não está me ouvindo. Maria Antônia! Fui até a cozinha, até o quintal, e nada dela aparecer. Subi as escadas, chamando por ela. Maria Antônia! E quando eu entrei no quarto, me deparei com uma verdadeira cena de horror. Uma cena dantesca.
Maria Antônia estava deitada de bruços sobre a cama. E quando eu virei o seu rosto, completamente roxo, seus olhos estavam abertos e eu senti um cheiro muito forte de inseticida. Não sei como ela fez com aquele spray. O copo ainda estava sobre a cama. Aquilo deveria ter acabado de acontecer. Eu dei aquele grito de pavor, de horror. O motorista, os funcionários entraram correndo. Me ajudaram, tentamos acudir. Cheguei a conduzi-la ao hospital, junto com o motorista do caminhão e um funcionário dele. Não havia mais o que ser feito. Ela estava morta. Sinceramente, eu não sei como é que a Maria Antônia foi capaz de fazer uma barbaridade daquelas. Complicou, inclusive, bastante para mim, porque eu acabei sendo investigado. Sabe, há uma investigação criminal quando ocorre um crime. Para a polícia, num primeiro momento, era um crime. Então, o principal suspeito era eu. Foi um momento, de novo, muito delicado e difícil. Agora, quem se sentia culpado pelo que havia acontecido era justamente eu. Eu havia encontrado uma pessoa que fez com que eu voltasse a ser feliz, mas agora eu voltava a ser novamente o viúvo solitário. O mesmo pseudônimo escolhido pelo Almir, meu filho. E depois disso eu nunca mais quis me envolver. Nunca mais. Com ninguém. Porque eu não suportaria novamente a dor de perder outra pessoa. No entanto, agora, eu acabo de completar 63. 63 anos. Não estou velho. Quer dizer, dizem, não que eu me sinta menino, mas dizem que eu ainda não estou velho. O meu filho, o Almir, e a minha filha, a Lúcia, eu tenho um casal. Ambos, Lúcia e Almir. Pai, chega, né, pai? O senhor não pode mais continuar naquela casa, solitário como o senhor vive, sozinho, remoendo as lembranças do passado, a mamãe, a Maria Antônia. Pai, o senhor já deu todas as notas e pistas de que jamais virá morar conosco. Mas hoje, o senhor já ouviu falar do Tinder? Não. Tinder é legal, pai. Se o senhor quiser, eu coloco o senhor no Tinder. Se aparecer, o senhor dá um match. O que é isso? Ah, tudo bem, o senhor não precisa nem saber o que é match. Ô filho, do jeito que você está falando aí, match no meu tempo era outra coisa. Não, pai, é uma expressão em inglês, entendeu? Vai, pai. Senhor, só fica com esse rádio ligado. O que tá ouvindo? Não mexe aí, eu tô ouvindo o Paulinho Boa Pessoa. Rapaz, essas histórias aí, isso ajuda o senhor? Lógico que ajuda, me deixa aí. Deixa, não mexe no meu rádio. Não mexe no meu rádio. Então pensa.
Eu quero colocar o senhor no Tinder. Mas eu gosto tanto da maneira como você conta e aborda as histórias. E eu queria perguntar para as pessoas. Não mexe aí. Põe de novo aí no Paulinho. Só fica ouvindo essas histórias aqui. Me fazem bem as histórias. E você não sabe da maior, eu vou contar minha história para ele. Vou contar. E eu vou pedir as opiniões das pessoas. Então faz isso. O senhor vai ver o que as pessoas vão dizer pro senhor. O senhor vai ver. Isso se não aparecer. Bom, pai, quer eu coloco o senhor no Tinder? Chega de solidão. Pergunto para você que está com o radinho ligado. 63 anos. Será que o tempo não passou demais para mim? 63. Quem é que vai se interessar por mim? Eu fiquei careca. A minha barriguinha cresceu. Eu não sou mais o mesmo. Não sou mais não. Você acha que... Não, seja sincera, seja sincero. Você no meu lugar faria o quê?